Boa noite, irmãos, graça e paz a todos, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Gostaria de convidar os irmãos, a igreja, a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro do Evangelho de Mateus, o capítulo 25, versos 14 em diante. Nós vamos fazer a leitura de um sermão, de uma parábola escatológica de Jesus, uma parábola do reino, uma parábola profética que aponta para o tempo do fim. E hoje nós vamos trabalhar esse texto, Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versos 14 em diante. Quantos irmãos encontraram? Diga amém. Diz assim os dois primeiros versos desta parábola de Jesus, uma parábola muito famosa, a parábola dos talentos. Versos 14: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Senhor nosso Deus e Pai, esta é a Tua palavra, é a Tua mensagem, dita, ministrada ao nosso coração. Pedimos, Espírito Santo, o Senhor que sonda e conhece, o Senhor que esquadrilha o nosso interior, que sonda o mais profundo, o mais oculto do nosso ser. Pedimos que Teu Espírito Santo venha pairar, venha se movimentar no meio de nós livremente, assim como o Senhor já tem feito desde o início deste culto. Pedimos, amado e querido Espírito Santo, que o Senhor venha nos trazer o convencimento, o pleno convencimento do pecado, do juízo e da justiça eterna do Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos aninhar aos Teus padrões. Pedimos que o Senhor venha nos colocar diante dos Teus moldes, Senhor, dos Teus princípios, e que possamos receber cada recomendação da Tua palavra, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fala conosco nesta tarde, início de noite, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém. Glória seja dada ao Senhor. O tema desta mensagem que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é o que Deus espera de nós. Quais são as expectativas de Deus a nosso respeito? O que Deus espera dos seus servos? O que Deus espera de mim, de você? Quais são as expectativas de Deus a respeito desta igreja? A respeito da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua empresa? Quais são as expectativas, o que Deus aguarda, o que Deus busca de mim, de você? E é sobre isso que eu quero tratar. Qual é a realidade bíblica que nós precisamos nos amoldar aos padrões celestiais, aos padrões do Senhor? Qual é a expectativa de Deus e qual é a realidade que Ele espera de cada um de nós, em nome de Jesus? Existem alguns questionamentos que alguns dias atrás o Senhor começou a ministrar em meu coração. Na verdade, era o meu espírito começando a perguntar ao Espírito de Deus sobre esta parábola. E eu perguntava para o Senhor sobre esse texto, no capítulo de número 25, especificamente no verso de número 15, para começarmos esta reflexão. Diz o versículo de número 15 que Deus deu alguns talentos. Deus deu 5 talentos a uns, Deus deu 2 talentos a outro, Deus deu 1 talento a um outro servo. É interessante, queridos, nós começarmos a pensar e refletirmos que o nosso Deus tem nos dado muitas coisas. O Deus de Deus tem te acrescentado a cada dia. Eu gostaria de começar a instigar o seu coração, o seu pensamento, a você começar a trazer à sua memória o que Deus tem te dado, o que Deus tem te confiado, o que Deus tem colocado à disposição das tuas mãos, o que Deus tem te confiado para gerenciar, para administrar, o que o Senhor tem te confiado na vida. O Senhor tem te dado emprego, o Senhor tem te dado empresa, o Senhor tem te dado uma família para cuidar, amém, queridos?
O Senhor tem te dado um ministério para você servir com excelência, amém? E eu comecei a me perguntar, mas Senhor, se tudo isso vem de Ti, se tudo isso foi o Senhor que nos deu, todas estas bênçãos, todas estas promessas, por que será que alguns ministérios despontam e outros não? Por que será que algumas células crescem, multiplicam, ganham gente para Jesus, batizam pessoas e outras não? Por que será que alguns casamentos terminam e outros casamentos permanecem sólidos, firmes, para sempre, até que a morte os separe? Se tudo isso foi o Senhor que deu, por que será que tem alguns irmãos que despontam em sua carreira profissional e outros ficam sempre à margem do mercado de trabalho, sendo deixados para trás, obsoletos, sempre precisando de ajuda e de favor de alguém? E eu comecei a perguntar para o Senhor, se foi o Senhor quem deu todas estas coisas, por que será, Senhor, que essas coisas têm acontecido? E o Senhor me trouxe uma palavra, uma revelação, uma resposta, neste mesmo versículo do de Deus. Deus nos deu todas estas coisas. É verdade, querido, é absolutamente verdade, que todas as bênçãos dadas e concedidas pelo Senhor são celestiais e divinas. Isso é inquestionável. Mas o fato como nós administramos, o fato como nós gerenciamos, o fato de nós, como nós lidamos com o Deus de Deus, com as bênçãos do Senhor, o fato de como nós lidamos com as promessas do Senhor, é que vão determinar como vamos chegar no fim da nossa jornada de vida e nos apresentar para o nosso Senhor. E a segunda palavra que eu gostaria de destacar nesse texto, a primeira palavra é que Deus deu talentos aos seus servos. E existe uma segunda palavra que está intimamente ligada. Na verdade, o Deus de Deus está condicionada à minha e à sua capacidade. Guarde essa palavra. Deus deu a cada um segundo a sua própria capacidade. E nesse momento eu comecei a me questionar mais ainda, e orando, conversando com Deus, intrigado com esta mensagem, com esta palavra, e eu perguntava: Senhor, o que será capacidade para Ti? O que será capacidade para Jesus? E eu me lembrei, redigindo esse texto, eu me lembrei de um princípio jurídico, constitucional, que aprendi no primeiro semestre do curso de Direito. É o princípio da isonomia, para a justiça a todos. E o princípio da isonomia diz que nós devemos tratar os iguais na medida da sua igualdade, e os desiguais na medida da sua desigualdade. O fato é, queridos irmãos, que todos nós somos iguais perante Deus, amém? O fato bíblico, queridos, é que Deus deu a todos, todos receberam algo da parte do Senhor, todos foram recompensados, agraciados, todos foram abençoados pelo Senhor. Deus não tem filhos favoritos, Ele deu a todos a sua bênção, seu favor. Queridos, a mão do Senhor não está escondida, não está recolhida, mas o braço do Senhor está aberto, as mãos do Senhor estão espalmadas para abençoar a todos os quantos desejarem, em nome de Jesus. Deus deu talentos a todos, todos foram abençoados. O nosso Deus não tem filhos favoritos, não tem filhos prediletos, todos receberam do Senhor. Mas é verdade que a medida, o quanto, a proporção que cada um recebeu foi condicionada à sua capacidade. E o que será capacidade para Jesus? Eu fui procurar nos textos originais da Bíblia o que seria capacidade, o sentido de capacidade para Jesus. Eu procurei e descobri que capacidade é capacidade mesmo. Mas o próprio texto nos dá o sentido atribuído por Jesus.
O próprio texto de Jesus nos dá o sentido que ele atribui sobre capacidade. Vamos continuar a leitura do texto, no versículo de número 16, e vamos descobrir o que Jesus espera, qual é a ardente expectativa no coração de Deus, o que Jesus aguarda de mim e de você, que somos os seus servos, os seus seguidores. Vamos ler no texto e descobrir qual é a capacidade, o nível de capacidade para recebermos mais do Senhor. Amém, queridos? Versículo de número 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou, prestou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Diga comigo: servo bom e fiel. Guarde essa palavra, fiel. E Jesus repete novamente: fostes fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas aonde não semeaste e ajunta aonde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não plantei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali onde haverá choro e ranger de dentes. Querido, capacidade para Jesus, eu me questionava: Senhor, capacidade tem a ver com logos, com entendimento intelectual, bíblico, científico, psíquico? Será que capacidade para Jesus tem a ver com logos, com entendimento intelectual bíblico? Será que capacidade para Jesus tem a ver com a palavra rema, com a palavra revelada, com a unção, com o poder de Deus? Mas é interessante, querido, que quando nós voltamos os nossos olhos à palavra de Deus, quando nós voltamos os nossos olhos sobre o texto sagrado, podemos ver que o primeiro sentido que Jesus atribui à capacidade que Ele aguarda, que Ele espera dos seus seguidores, a primeira capacidade que Jesus espera de mim e de você é um comprometimento em servir, cuidando e multiplicando aquilo que Ele nos confiou. Eu posso ouvir um amém, queridos? Em nome de Jesus, querido, capacidade é um coração comprometido, é um coração comprometido com o Senhor e com a sua obra. Não podemos dizer com demagogia que estamos comprometidos com Deus se não estamos comprometidos com o seu corpo. Não podemos dizer que estamos comprometidos com o noivo se não nos comprometemos com a sua noiva. Capacidade que Jesus espera de mim e de você, a capacidade, a ardente expectativa no coração de Deus, é um comprometimento em servi-lo, cuidando e multiplicando aquilo que Ele nos deu, em nome de Jesus.
Tudo que é de Deus em nossas vidas, querido, cresce e multiplica. Essa é a dinâmica de Deus. Essa é a natureza do Senhor. Deus fez o homem, fez a mulher, instituiu o casamento e falou: vocês vão crescer e se multiplicar, se espalhar sobre a face da terra. Amém? Deus criou o casamento, Deus projetou a família. Tudo que é de Deus cresce e se multiplica em nome de Jesus. A igreja de Jesus nasceu há mais de 2000 anos, com 12 discípulos, e aqueles 12 aos 72 enviados, dos 72 aos 120 no Pentecoste, dos 123 mil, 5 mil, depois se perdeu as contas. O fato é que miríades e miríades, milhares e milhares de novos cristãos surgiram, e ainda hoje estão por toda parte, por todos os continentes da face da terra. Tudo que é de Deus cresce, meu querido. Tudo que é de Deus cresce e se multiplica de forma saudável. Os servos que foram aprovados por Jesus, dos 3, um recebeu 5 talentos e multiplicou, acrescentou em outros 5, formando 10. Um recebeu 2 talentos, multiplicou, acrescentou em outros 2, formando 4. Os servos que foram aprovados pelo Senhor foram os servos que não somente manteram, que não somente cuidaram, mas foram os servos que trabalharam dedicadamente e multiplicaram tudo aquilo que o Senhor havia confiado. E o Senhor fala: servo bom e fiel, fortes fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. E aqui está, querido, o segundo princípio, o segundo elemento da capacidade que Jesus espera de mim e de você. A capacidade que Jesus espera de mim e de você não é uma capacidade extraordinária intelectualmente falando, não é uma capacidade de unção ou de poder, mas a capacidade que Jesus espera pode passar. É uma capacidade de lealdade, de fidelidade ao Senhor, à sua palavra, à sua igreja. É uma capacidade de fidelidade, lealdade. Esta é uma virtude de um caráter verdadeiramente transformado pelo Senhor. Eu posso ouvir um amém? Versículo 25, 21, faltou um 2 aí. Mateus 25, 21 diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Fale comigo, fiel. Você foi fiel, fiel. Diga comigo, fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha participar da alegria, do banquete, da festa do teu Senhor. Ah, querido, o Senhor espera um coração fiel. O Senhor espera da sua igreja, e a igreja que o Senhor aguarda sou eu e você. A igreja não é a igreja com CNPJ, com placa. A igreja é eu e você. E nós precisamos nos preparar, nos capacitar, com um coração aninhado, inclinado ao Senhor, um coração totalmente fiel a Ele, em nome de Jesus. Fidelidade ao Senhor é você se manter firme e seguro na palavra, é você se manter firme e seguro de maneira irrepreensível nos seus princípios, nos seus valores. Você não vende os seus princípios, você não barganha os seus valores, você não brinca com os seus princípios, com a palavra de Deus. É você se manter firme na palavra, mesmo quando ninguém te vê, mesmo estando sozinho. Você honra ao Senhor. Fidelidade é honrar ao Senhor, mesmo estando sozinho, sem ninguém te ver. Isso é uma virtude de caráter. Isso é uma virtude de caráter. Reputação, querido, é o que as pessoas podem ver, é aquilo que está visível, aquilo que você comunica, é aquilo que as pessoas podem saber ao teu respeito. Mas a virtude do caráter, um caráter curado e transformado pelo Senhor, é você ser você mesmo, a sua essência,
quando ninguém está perto, no seu secreto, quando você está sozinho. Isso é um caráter curado, um caráter fiel ao Senhor. Fidelidade, querido, é essa fidelidade que o Senhor espera da sua igreja. É essa fidelidade a Deus, honrando a Deus mesmo quando ninguém te vê, fazendo o seu melhor, fazendo o seu serviço com excelência para o Senhor, mesmo quando você não está na aparência, mesmo quando você não está na mídia, mesmo quando você não está na plataforma, mesmo quando você está por trás dos bastidores, fazendo o seu melhor ao Senhor, honrando ao Senhor, e o Senhor recompensa um servo fiel. Quando você vive um princípio, Deus cumpre promessas. O princípio, querido, da lealdade, da fidelidade, precede a promessa. O princípio antecede a bênção, amém, queridos? Quando você vive um princípio, e Deus aguarda com grande expectativa que você viva os princípios da palavra de Deus, porque é desejo de Deus te abençoar em nome de Jesus. Mas do contrário também é verdade. Quando você quebra um princípio, o princípio quebra você. Agora, o que será que aconteceu com um servo infiel? Quais são as suas causas e as suas consequências? O que será que aconteceu com um servo mau e negligente? Pode passar, por favor. O que será que aconteceu com um servo mau e negligente? É interessante, queridos, que no texto, quando nós olhamos, a primeira atitude de infidelidade daquele homem, daquele servo, a primeira infidelidade foi ele não se atentar, foi ele não observar as palavras, as orientações, as recomendações do seu Senhor. Ele viveu uma vida como bem quis. Ele viveu uma vida como bem quis na ausência do seu Senhor. Na ausência do seu Senhor, ele não observou os estatutos, ele não observou as recomendações. Na ausência do seu Senhor, ele não honrou ao Senhor, por isso ele foi achado de maneira infiel. Ele viveu uma vida como bem quis, sem se atentar para a grande recomendação que foi lhe dada, que o seu Senhor iria, mas que ele haveria de voltar. Amém, queridos? E assim irá acontecer com a igreja de Jesus. O Senhor foi, mas em breve, muito em breve, Ele voltará. Ele não se atentou para o dia da prestação de contas. Ele não se atentou para o dia dos ajustes finais. E eu queria te dizer, querido, que esta igreja, a Igreja Batista Reviver, nós, como corpo de Cristo, unidos, recebemos uma mesma missão, diga amém. Recebemos o mesmo propósito de vida, diga amém. Nós recebemos o mesmo tempo para executar a visão que o Senhor nos confiou. Nós queremos, nos próximos meses, no próximo ano, oferecer o melhor dos nossos talentos multiplicados. Nós queremos oferecer ao Senhor o melhor da nossa colheita em 100 anos de história desta igreja. Temos uma mesma missão: fazer discípulos, ganhar pessoas para Jesus. Temos uma mesma missão: invadir o inferno e povoar o reino dos céus. Temos o mesmo propósito: crescer e multiplicar. E nós temos um tempo estimado, porque muito em breve Jesus voltará. O servo infiel, o servo negligente não se atentou para o tempo, ele simplesmente viveu. A segunda atitude de infidelidade do servo negligente, do servo preguiçoso, a segunda atitude de infidelidade daquele servo foi enterrar aquilo que ele havia recebido do seu Senhor. Ele colocou terra, querido, e tudo aquilo que a terra representa. A terra é transitória, a terra é passageira. Ah, querido, nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra.
Já ouvimos falar muito sobre isso, já tratei sobre esse assunto. O fato é que aquele servo mau e negligente colocou terra, e tudo aquilo que a terra representa, todo o seu simbolismo, todo o seu significado, ele coloca aquilo que é da terra acima da sua missão e do seu propósito de vida. Quando você coloca as coisas desta terra acima daquilo que Deus te deu, você perde o rumo, você perde a direção, você já perdeu a prioridade. Querido, quando você coloca as coisas desta terra acima da tua missão, do teu propósito, acima daquilo que Deus te confiou, do teu casamento, da tua família, acima do teu ministério, acima daquilo que o Senhor tem proposto para ti, quando você coloca as coisas deste mundo como prioridade na sua vida, acima do que Deus te deu, você não somente paralisa, você não somente estagna, como você retrocede, perdendo também o que você já conquistou no Senhor. Você não somente paralisa, você não somente neutraliza, fica paralisado, como também retrocede, perdendo o que o Senhor já te deu. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele servo. Ele tinha um talento, e até um talento que ele tinha foi tomado, foi tirado e foi dado para aquele que tinha 10 talentos, aquele que tinha mais. O fato é, querido, que o Senhor deve ter um grau máximo de prioridade na tua vida, em nome de Jesus. O Deus de Deus, as bênçãos do Senhor, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que o Senhor tem te confiado, não deve roubar a posição de Deus no teu coração. Aquilo que o Senhor tem te abençoado, as promessas que Ele tem manifestado na tua vida, não deve concorrer com a prioridade exclusiva do teu coração ao Senhor. Queridos, o que eu estou dizendo nesta noite é que a bênção, por mais que seja bênção, e nós nos alegramos por ela, nós celebramos pelas bênçãos, mas a bênção não te garante o céu. A bênção não garante o pódio da tua vitória, da tua salvação. Querido, você pode ser o homem mais abençoado da face da terra. Você pode ter empresa, você pode ter um patrimônio muito grande, você pode ter um patrimônio muito próspero, você pode ter uma família linda, você pode ter uma carreira profissional brilhante, mas mesmo assim, nada disso te garante o pódio da tua vitória, nada disso te garante o acesso ao céu de Deus, nada disso é um balizador para você entrar na eternidade. O que determina a minha e a sua eternidade são as nossas atitudes diante do Senhor em vida. É isso que garante ou o céu ou o inferno. Eu posso ouvir um amém? Você pode ser um homem mais abençoado na face da terra. Eu digo isso com muito temor e tremor diante da igreja do Senhor. Mas é necessário que eu desconstrua esse sofisma que talvez esteja na tua cabeça. Você pode ser um homem mais afortunado da face da terra, mais bem sucedido, mais abençoado, e mesmo assim ir para o inferno, ir para o lago de fogo, sendo abençoado do jeito que você é. Porque o que nos garante o céu, querido? A salvação é pela graça. Diga comigo, amém. A salvação é pela graça, é favor imerecido por meio da fé. Mas quem é salvo que dê fruto de salvação? Quem é salvo que dê fruto de arrependimento? Quem é salvo que dê fruto de transformação, de mudança de vida, de mudança de direção, em nome de Jesus? Apocalipse no capítulo 2, verso de número 10, diz a palavra de Deus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É por meio da nossa fidelidade que nós nos aproximamos de Deus, irmãos. É por meio da nossa fidelidade que temos acesso ao céu de Deus. É por meio da nossa fidelidade que recebemos: servo bom e fiel, entra no gozo, entra no deleite do teu Senhor. Tomai por herança o que eu vos preparei desde a fundação do mundo. É pela tua fidelidade que você recebe a sua recompensa, a sua herança, que é a própria presença de Deus.
Do contrário, a infidelidade. Não, Senhor. O nosso Senhor não é carrasco, Ele não é algoz, o nosso Senhor é justo juiz. A sua infidelidade, assim como a fidelidade te aproxima do Senhor, a infidelidade te empurra para a separação eterna dEle. Não é o Senhor quem faz isso, é você mesmo, pela sua atitude, pela sua decisão de infidelidade a Ele. Em terceiro e último lugar, uma última atitude de infidelidade daquele servo mau e negligente foi ele ter medo do Senhor. O medo, querido, diz o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta ao seu jovem discípulo Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. O apóstolo Paulo trata o medo como um espírito, e esse espírito que se chama medo concorre, disputa o teu coração para dominar o seu coração e governar a tua cabeça, governar a tua vida. Tem gente que não vive mais somente por função do medo. Tem gente que não experimenta mais de Deus por função do medo. Tem gente que não recebe mais dom do Senhor por função do medo. Tem gente que se torna um servo infiel, porque o medo paralisa, o medo neutraliza, o medo te torna improdutivo. Servo mau e negligente, aquele servo que teve medo do Senhor. Ele teve medo do Senhor. Ei, querido, eu queria declarar nesta noite que o Espírito que está em você, o Espírito que habita na tua vida, não é o Espírito do medo. O Espírito que está em mim e você, o Espírito que foi dado, Deus deu o seu Espírito, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um Espírito de poder, de coragem, de ousadia, de intrepidez, amém, queridos? É um Espírito de coragem, amor e equilíbrio. Esse é o Espírito que há em você. Em nome de Jesus, se aproprie desta palavra. Não tenha medo de romper, não tenha medo de avançar, não tenha medo de crescer, não tenha medo de multiplicar, não tenha medo de se lançar ao Senhor, não tenha medo de se jogar em águas profundas, não tenha medo de receber de Deus em nome de Jesus. Há umas semanas atrás, estava me preparando para ir para Abaetetuba. Eu já tinha consciência que eu precisava ir um pouco antes, por conta da grande demanda de trabalho, de serviço que tinha por lá. Precisava prestar suporte ao obreiro local. Pastor Milton me passa uma mensagem: Milton, eu acho que você precisa ir antes. Eu falei: pastor, é só uma confirmação, porque Deus já havia me dito isso também. Obrigado pela palavra. E eu fiquei me questionando: Senhor, como é que eu vou? Minha esposa estava doente, eu estou um pouco doente, a Sara estava doente. Eu falei: Senhor, como é que eu vou? Eu só sei que eu vou por uma consciência de uma missão que me espera. Eu vou por uma consciência, por um entendimento de uma responsabilidade, de um serviço que o Senhor me atribuiu. E eu preciso ir. Eu comecei a me organizar para ir para Abaetetuba, orando, descansando, dependendo do Senhor. E naquele momento, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. A igreja me ajudou com um valor para combustível. Eu sempre boto de pouquinho em pouquinho até chegar em Abaetetuba. Não sei porquê, mas há quase 10 anos eu faço isso. Eu botava de pouquinho em pouquinho. Dessa vez eu falei: eu vou colocar todo o valor logo, completar o tanque. Eu fiz isso. Abasteci na noite. No dia seguinte, de manhã cedo, 6 horas da manhã, eu ia viajar. Isso era quarta-feira, quinta-feira, 6 da manhã eu ia viajar. Na madrugada, 3:30 da manhã, eu fui acordado pelo meu vizinho da direita. E o meu vizinho da direita trabalha no Detran, e ele estava sentindo da casa dele um forte cheiro de combustível saindo do meu carro. E ele bateu fortemente lá em casa, acordou todos nós e falou: vizinho, há possibilidade, há um grande risco de explosão. O carro está vazando combustível. E o fato é, querido, se eu não tivesse abastecido, completado todo o tanque, eu não ia saber daquilo.
Cheguei, abasteci todo o tanque e 3h30 da manhã o vizinho acorda e eu e Celso lavando a calçada, tentando resolver com lanterna de madrugada, ali na rua de casa, meio soturno, tudo parado, tentando resolver, e nós não resolvíamos. Deu 5 horas, 5h30, o Celso, já vai amanhecer, bora esperar mais um pouco e levar lá na oficina do Gabriel, filho do pastor Benedito. Eu cheguei lá às 6 horas da manhã, fiquei aguardando ele sair de casa para me atender. E o carro havia sido revisado, totalmente revisado antes desta viagem. E ele falou: pastor, a bomba de combustível estava com uma falha, estourou. Isso aqui é muito perigoso, o senhor ia pegar a estrada? Eu falei: ia. Ele falou: pastor, o senhor lhe livrou. E ele bateu sem querer não, porque nós sabemos quem fez isso, quem permitiu que ele batesse em uma das rodas traseiras do carro, na roda que fica à minha direita, na parte de trás. E ele bateu a roda totalmente solta. Ele falou: pastor, eu revisei isso aqui, eu não vi isso aqui. O senhor bateu em algum buraco? Eu falei: meu irmão, que eu lembre não. E ele falou: pastor, o senhor lhe livrou mais uma vez, porque essa roda está totalmente solta. E eu já estava angustiado, agoniado, querendo viajar, querendo chegar em Abaetetuba, o concreto rolando lá. E eu falei: meu irmão, preciso viajar. Eu preciso viajar. E eu já fiz toda a revisão desse carro, todo o dinheiro que eu tinha para fazer a revisão, a manutenção desse carro, eu já investi, eu já fiz. Ele falou: pastor, vai ter que comprar. A nota era R$520, irmãos. Fui-me embora, lá para o Jacaré das Peças, com o pastor Benedito. Pastor Benedito: pastor, o senhor tem alguma coisa na carteira? Eu falei: meu irmão, eu só tenho o orçamento, R$520 das peças. Tenho R$100, que era para minha viagem. É tudo que eu tenho no bolso, em todo lugar. E eu falei para o pastor Benedito: mas não se preocupe, que eu estou ligando aqui lá para casa e vou mandar alguém me transferir um valor para pagar esse orçamento. E eu tentava ligar lá para casa, eu já na fila com o orçamento, irmãos, para comprar, e ninguém me atendia. Eu falava: meu Senhor, se chegar a minha vez, vou mandar que passe alguém na frente, até que alguém me atenda e me transfira o valor. Chegou a minha vez, ninguém me atendeu no telefone. E naquele momento eu olho para o meu celular, a Paula manda uma mensagem: acabou de cair um valor na tua conta. Um valor que estavam te devendo muito tempo atrás, caiu agora. E eu olhei aquela mensagem, a mulher do caixa na minha frente, ela falou: pois diga, Senhor, como eu vou pagar, como é para fazer, débito ou crédito? Há 30 segundos atrás eu não tinha nenhuma resposta para dar para ela. E naquele momento, quando eu vi a mensagem da Paula, estufei o peito e falei: no débito, senhora. Eu falei: pode passar no débito, passe tudo, de uma vez, por favor. Naquele momento, meu irmão, eu com R$100 no bolso, olhei para o pastor Benedito, e eu só falava uma coisa: pastor Benedito, pastor, mas eu não tenho nada para lhe dar aqui, se eu tivesse aqui eu lhe dava, eu não tenho como lhe ajudar. Eu falei: não se preocupe, pastor Benedito, que Deus proverá. E naquele momento que eu mandei a mulher passar no débito, que eu volto, olhando para o pastor Benedito, ele já está do meu lado, derretido, totalmente chorando. Eu comecei a me arrepiar, abraçar ele e chorar junto com ele. 2 homens, 2 machos no Jacaré da Peça chorando, tamanho 10 horas da manhã. Eu falei: meu pastor, Deus proverá, não precisamos temer, o Senhor já nos livrou. O Senhor me deu discernimento de abastecer este carro até a boca. Eu nunca faço isso. Se eu não faço isso, eu não ia descobrir que o tanque estava vazando. Se eu não faço isso, se o Senhor não me dá esse discernimento, eu não ia descobrir que a roda estaria totalmente folgada. Querido, o que eu estou te dizendo nesta noite, entenda isso aqui. É que quando você é fiel no pouco, quando você é fiel em uma pequena direção que Deus te dá, quando você obedece uma pequena palavra, uma pequena recomendação, uma pequena orientação que Deus te dá, o Senhor te honra no muito, o Senhor te leva para experiências maiores. Entramos no carro ainda chorando, revisamos todo o carro, terminou de revisar, entrei no carro na mesma hora da oficina mesmo, passei em casa, só dei um beijo na esposa, um beijo na filha e corri para Abaetetuba. Chegando em Abaetetuba, irmãos, os irmãos estavam todos cabisbaixos, entristecidos. Pastor, acabou as sacas de cimento, estava na metade do calçadão.
Eu falei: meus irmãos, vamos orar. Vamos orar, porque hoje o Senhor me ativou, me encheu de fé. E hoje eu já descobri mais uma vez porque o Senhor me deu esse recurso que eu recebi hoje. Não se preocupem, porque eu também vou contribuir. Ainda não dei minha oferta para o calçadão da igreja. E hoje eu tenho a alegria de poder ofertar. Entreguei o meu dízimo, entreguei a minha oferta, abençoei aquela igreja. Começamos a fazer vídeos, ainda assim não dava. Começamos a fazer vídeos e muitos dos irmãos aqui na sede começaram a abençoar a obra em Abaetetuba. E outras pessoas da cidade, que nem convertidos, que nem da igreja eram, abençoaram a igreja em Abaetetuba de tal forma que ainda sobrou 5 talentos, ainda sobrou 5 sacas de cimento. Ah, queridos, seja fiel ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Às vezes você tem a sensação, isso é o testemunho interior do Espírito Santo. André, pode vir. É o testemunho interior do Espírito Santo. Você tem aquela sensação que o Espírito Santo te deu uma direção, que o Espírito Santo te deu uma palavra, que o Espírito Santo te deu uma orientação, e você, por conveniência, por segurança, por querer confiar no seu achismo em você mesmo, você passa a fazer por você mesmo. E naquele momento, a voz do Espírito Santo cala no seu interior, porque ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele está te orientando, ele sabe o que é melhor para você. Da mesma forma, quando você recebe uma impressão, quando você recebe uma orientação em seu interior, e você obedece, por mais boba que pareça ser para você, por mais boba que pareça ser a primeiro momento, mas você obedece, você é fiel. Mas Senhor, é só um talento, não importa, é tudo o que eu tenho e o Senhor vai multiplicar. Obedece. O Senhor não te deu um mapa completo, Ele só deseja que você coloque o pé na água. E se você não passar por cima, Ele vai abrir o mar e você vai passar em terra seca, em nome de Jesus. O Senhor não te deu um mapa completo, porque Ele quer que você tão somente dependa, tão somente seja fiel e obediente à orientação dEle. E quando você obedece a Deus em um primeiro nível, em um primeiro passo, quando você chega aqui, sem saber o que te aguarda, sem saber o que te espera, o Senhor te revela, o Senhor te descortina um próximo passo a ser dado em nome de Jesus. Fique de pé e nós vamos orar nesta noite. Nós vamos orar.